Olá, meus amigos queridos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos lá, né? Continuar nosso estudo, aprendendo sempre um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu. E o pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não deixe que caiamos em tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, meus amigos, nós estamos ali no finzinho do capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus Pai, os ensinamentos que Jesus nos colocou ali, da vontade de Deus para que sejamos seres melhores moralmente e também servir ao Deus da riqueza, da materialidade, da posse, da ganância, do orgulho. É um capítulo um pouquinho extenso, o que implica que saibamos o quanto somos apegados ainda aos bens materiais, né? Porque, caso não fôssemos, escreveriam ali em poucas páginas e teriam a certeza de que aprenderíamos, de que colocaríamos em prática. Se o capítulo é longo, se o estudo é um pouquinho mais prolongado desse capítulo, é porque muito temos a aprender. Então, vamos lá, né? Estamos estudando as instruções dos Espíritos, o que a espiritualidade amiga veio nos trazer a respeito desse tema de servir a Deus e a Mamon. Então, a leitura. Hoje iniciaremos lá no item 14, que é a instrução que Locardeire, em Constantina Argel, 1863, veio nos trazer. Desprendimento dos bens terrenos. Ou seja, como nos desprendermos desses bens. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Bem, vamos lá. Na primeira frase, ele diz que vem nos trazer o auxílio e nos ajudar a ter coragem para seguir o caminho de melhoria onde entramos. Qual é o caminho de melhoria? De não ser tão apegado, tão orgulhoso, tão avarento. E que entrastes, por que entramos? Pois que somos ali estudantes de espiritismo, como se estivéssemos na carteira primária ali do primeiro aninho, porque tem muita coisa ainda para aprendermos, né? Então, se estamos fazendo essa leitura, é porque já estamos na busca desses conhecimentos. Então ele veio trazer umas palavras para que nos auxilie e nos dê coragem. Então vamos prestar atenção, ó. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. Então essa união, essa sintonia, porque sabemos que aquele que desencarnou continua na vida espiritual e nós aqui encarnados, e aqueles que desencarnaram com apego à posse, quanto não sofrem, né, esses nossos irmãos. Então,
Vamos lá, vamos aprender enquanto aqui estamos. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento do amor, voltando-o para coisas materiais. Bem, vamos ver. Então, pelo bem das posses, do material, de uma casa linda, de um palácio, de um carro do ano, a gente acaba deixando destruir o sentimento de amor, porque se volta só para o lado material. Por vezes, laços de famílias, laços de amizades são destruídos, ainda aqui na vida carnal mesmo, física, por causa de posse, né? Sede sinceros. A riqueza dá uma felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? Então, gente, são questões que nós vemos, infelizmente, na mídia. Pessoas assim, riquíssimas, cheias de posse, cheias de fama, e que por vezes despencam moralmente por atitudes que tomam, despencam emocionalmente, entrando em depressão, entrando em doenças psicossomáticas, ali como se não tivesse nada, porque só tem o bem material, acumulou e para que serve, né, no momento. Então, olha as questões que ele nos traz. No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil escondido? Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza experimente uma satisfação muito justa que Deus aprova. Então, olha o que ele nos coloca também. Se a pessoa consegue ali a riqueza com o seu trabalho honesto, árduo, sincero, com certeza essa pessoa é um homem de bem, como diz no Evangelho. E essa riqueza certamente ele saberá distribuir àqueles que necessitam, auxiliar com um trabalho para que a pessoa consiga o seu sustento, mas jamais cultivar ali a frieza no coração, né? Então ele vem nos explicar isso um pouquinho mais. Vamos lá. Vou até voltar esse trechinho, ó. Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza, experimente uma satisfação muito justa que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque frieza do coração, há uma distância tão grande quanto a da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado. Dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Olha o ensinamento, que lindo. Então, não há problema, nós já vimos no início desse capítulo e também na instrução dos primeiros espíritos que se colocaram aqui nas instruções dos espíritos, que a riqueza não é algo mal, que Deus não condena a riqueza. É necessário para que haja o impulso pela busca, a vontade de conseguir, para o melhoramento, para o burilamento da inteligência, podendo usar disso para estudar, para ter cultura e também poder ajudar isso com forma de caridade, de doação, que é bom para todos, porque quem é rico e pratica isso sem orgulho, como ele nos coloca aqui, está sendo honesto com ele, com Deus e com o próximo, está realmente auxiliando, porque aquele que auxilia e depois fica colocando nas redes sociais,
sabe, a família tal, ainda põe nome, endereço, sobrenome. Estava necessitando de tal coisa e eu fui lá e levei isso, e levei até mais do que precisava. Esse é aquele que ao chegar na pátria espiritual, Deus vai dizer, a consciência vai dizer, né? Já recebeste sua recompensa em terra, filho. Porque você se colocou tão ali, se enalteceu, se colocou acima do próximo que precisava, que chegou a humilhá-lo. Então, aqui não tem mais nada para que recebas. Então é saber usar. A riqueza é algo bom, desenvolve a sociedade, dá àquele que está numa situação de necessidade a oportunidade de trabalhar e de alcançar, mas jamais humilhar alguém. Porque a gente também não pode esquecer que vimos nesse capítulo o quê? Que nós revezamos as situações, né? Se hoje estamos numa condição de auxiliar, ontem provavelmente estivemos numa situação de pedir o auxílio. E amanhã, provavelmente também, aquele a quem auxiliamos hoje é que irá nos dar ali o sustento, o impulso para conseguirmos. Então, a gente precisa levar bem a sério. E eu acho que esse capítulo, ele precisa ser bem comentado, bem pensado por cada um de nós, na situação em que estivermos. Porque tem tudo a ver com a nossa sociedade de hoje em dia, assim como tinha lá na época de Kardec e de Jesus também. É algo que está aí para que aprendamos, cada um com suas provas. Mas vamos continuar. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenhais ganho pelo trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Então, aqui nos coloca para que estejamos sempre alertas, porque muitas vezes nos esquecemos. Nós não temos nada. Nesse momento, nós falamos, é minha casa, até a árvore do quintal. Estou aqui gravando, olhando para um coqueiro lindo que eu amo, a natureza. Porque meu coqueiro, meu isso. Nada é meu, é da natureza, é de quem passa na rua e gosta e olha. A casa é a que eu construí, sim, com o suor do meu trabalho, que me abriga, mas não me pertence verdadeiramente, porque o que me pertence é o que eu fixar na minha mente sobre esse estudo que eu estou fazendo, sobre as coisas que eu aprendo, sobre os cursos que eu fiz na vida, sobre os amores que eu derramei pela terra e recebi. Isso é o que carregamos, né? Então somos ali, como ele diz, depositários e não proprietários. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Pede-lhe apenas o amor e reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Então, é isso que nós já falamos um pouquinho antes. Deus emprestou ali a condição de riqueza a uma determinada pessoa, mas
que ele tenha esse reconhecimento e que através dessa riqueza que possui, possa auxiliar o irmão mais necessitado, pois também é filho de Deus, assim como todos o somos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que ele vos emprestou? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que foi confiado, se não depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sob o qual vos escondieis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que, nesse momento, se apresenta diante de vós com a autoridade de juiz. Gente, quanto ensinamento num parágrafo, né? São várias questões que Locardère nos coloca. Ele nos coloca ali que somos, né, aqueles que têm ali um poder acima do outro, poder material, acima num sentido figurado, mas o de poder auxiliar está ali numa condição de ministro, ele coloca. Para quê? Olha, esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Olha a responsabilidade. A responsabilidade. Então, é o se colocar, independente de ser rico ou não, é auxiliar aquele que precisa. Sempre há alguém que precisa e sempre podemos auxiliar de alguma forma. De alguma forma. E ele coloca que muitos se esquecem disso como dever, esbanja e ainda humilha o próximo, e quando chegar lá na pátria espiritual, quem vai estar ali como uma autoridade, porque soube passar pela prova de forma honrada, é aquele que foi menosprezado, é aquele que precisou do auxílio e não recebeu, enquanto aquele que tudo tinha de material está lá, pedindo por sua vez. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar aos filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo por isso. Mas será que este objetivo, o objetivo que o orienta? Não é isso frequentemente uma desculpa para, com sua consciência, para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal dos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo,
Deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouquinho a menos desse supérfluo? Não estará dando-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que, desse modo, aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoístas para com os outros. Ensinais a sê-lo para convosco também. Meus amigos, quanto ensinamento, quantas palavras que ele mesmo, Allan Kardec, nos trouxe, disse que era para nosso auxílio e para nos encorajar no caminho de melhoria em que estamos entrando com esse estudo. Pois bem, esta última questão fala daqueles pais que tentam ali acumular e pensam que é de uma forma generosa para guardar ao filho. E se o vizinho ali está passando fome, que passe, porque primeiro os meus filhos. Então ele está ensinando a lei do egoísmo, de não amar ao próximo, de ter só para si. E isso vai refletir quanto a ele próprio, quando lá na velhice precisar do filho e o filho falar: para que se vir aí? Porque não vai poder me dar nada em troca. Porque se aprende com a experiência. Dificilmente um filho que é criado numa família assim, vendo exemplo desde tenra idade, consegue modificar-se. E olha a responsabilidade da família ali, certo? Então, meus amigos, por hoje nós vamos ter que parar aqui, no meio da leitura, mas continuaremos com a graça do Pai na próxima semana, com a continuação desse capítulo maravilhoso. Por hoje, fiquem com Deus e que a semana seja repleta de boas coisas, de bons aprendizados e de boas atitudes. Até breve. Jesus, o governador do nosso planeta, esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos dar continuidade à leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita. Estamos no item 6, resumo da doutrina dos espíritos. Kardec nos diz, abre aspas, os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios, e dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na terra, constituem um mundo espiritual, como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Fecha aspas. Vamos ver agora a clareza com que Kardec coloca os pontos principais da doutrina, o que é muito importante para nós que desejamos estudar e nos aprofundar. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo.
O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O liame ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. E se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar
uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, como a recordação de todo o bem e de todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos,
informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica, abre aspas, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, fecha aspas, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação.
O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. Fecha aspas. Vejam, queridos companheiros, o que é que Kardec nos revela aqui. A doutrina espírita, a nova revelação, o Consolador prometido pelo Mestre Jesus aos seus discípulos, pois que ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse trecho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26, é a luz consoladora que nos chega através das palavras que Jesus disse. Nesse resumo, Kardec nos coloca o que precisamos ali saber e iremos aprofundar nesse livro. Então, vejam a importância de valorizar cada qual a sua experiência, seja onde e de que forma estiverem vivenciando na carne. Fazer o melhor, pois é da lei o caminho do progresso. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se conseguirmos reaprender os ensinamentos do Cristo, colocando em prática tudo o que ele exemplificou, perseguindo as suas virtudes para que alcancemos ela em nossos corações e mentes, estaremos no caminho da doutrina espírita, pois que ela é o cristianismo redivivo. Nós vamos dar continuidade a esta leitura no próximo encontro. Até mais.